Presidente, no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira como um todo cresceu 1,9%. O agro sozinho, 21,6%. A pergunta é, o agronegócio cresce apesar de Brasília ou o agronegócio precisa da ajuda de Brasília para crescer? Nós estamos outro dia vendo isso. Nós vamos fechar o ano com superávit, alguma coisa perto de 2,2%, quando o nosso agro vai contribuir com quase 12%. Então, na verdade, se você olhar, é o agro que está fazendo com que o Brasil como um todo cresça 2,2%. Brasília, poucos dias atrás, quando entrou esse governo, eu fui procurado por alguns amigos para que o ministro da Agricultura queria estar conosco. Né? O ministro quer estar conosco. Eu digo, não tenho nada contra estar com qualquer membro desse governo, desde quando a gente sente com a pauta. Eu não vou lá pura e simplesmente tomar um cafezinho como uma amizade. Não. Ele é profissional, nós também somos, nós vamos lá discutir alguma coisa. E ele nos convidou que nós fizéssemos a agenda. E dessa agenda, nós apresentamos o Plano Safra. Tanto quando ele apresentou o Plano Safra para o Brasil todo, ele disse que aquilo foi subsídio da CNA. Né? Apenas que ele botou mais recursos do que nós pedimos. Ele botou mais recursos. A nossa preocupação não é fazer um Plano Safra como ele... 340 bilhões. Se aquele recurso vai sair tempestivamente. Por que isso? Porque o agro, ele sabe bem, até a pecuária e tudo, o agro é diferente de uma indústria. A indústria você pode desligar a chave, o negócio não está dando resultado, você desliga a chave, as máquinas param, daqui a pouco a coisa melhora, você bota. A agricultura não é nada. A agricultura tem o tempo certo para você fazer tudo. Então, se foi aprovado um plano safra de 340 bilhões, os juros relativamente aceitáveis. A única coisa que a gente está pedindo mais, até eu fiz um ofício para o ministro Haddad, é o problema do seguro rural. É a única coisa que eles não dimensionaram como nós pedimos. Mas a nossa preocupação hoje do plano safra é que esse dinheiro saia no tempo certo. A gente precisa desmistificar de que só se planta se o governo dá dinheiro. Você sabe quanto custa plantar essa safra que nós estamos plantando agora? Alguma coisa de 1,2 trilhão de reais. O governo nos dá 340, disponibiliza 340 milhões, ou até menos de 1/3 do que nós precisamos. Então, hoje, que você perguntou no princípio sobre a complexidade do agro. O agro é tão complexo hoje, que o agro conseguiu criar uma rede de financiamento do negócio dele. Esse é que é o mais importante. Então, são as indústrias fornecedoras de insumos, são a indústria de equipamento que vende, não mais falando de dinheiro, falando em quantas sacas tem de se ter pago, indústria de caminhões e assim sucessivamente. Para a gente entender um pouco do agro, a gente precisa mergulhar mais na complexidade do agro. O agro é extremamente complexo. Até nosso segmento, eu sou pecuarista, até a pecuária nossa hoje é uma pecuária diferente de quando meu pai era pecuarista. Né? A gente está falando hoje marmoreio de carne. Poxa. Sim. Eu me lembro, na década de 80, eu dirigia a minha terra, Feira de Santana, dirigia uma cooperativa, e nós mandamos pessoas no Rio Grande do Sul, porque só o Rio Grande do Sul tinha cortes especiais, não era assim? Cortes especiais. Poxa, hoje, com a tecnologia, com a comunicação fácil, todo mundo sabe quais são os tipos dos bois mais adequados, quais são os cortes especiais mais adequados. Então, eu fico muito apreensivo quando me aparece um doutor que entende muito do agro. Eu fico até meio... Então, João, eu já vou trazer o Lacerda aqui. Lacerda, só me permita rapidinho. O senhor falou sobre seguro de safra. O que é mais importante para o médio e para o pequeno? Porque o grande produtor, ele tem meios para conseguir coisas, mas o médio e o pequeno, o que é mais importante? Financiar a safra ou ter garantia de seguro? Veja bem,
Eu acho que são iguais. Por que são iguais? Nós estamos tidos ultimamente, principalmente, você é do Rio Grande do Sul? Não. Mas você sabe o que tem acontecido. Nós estamos tidos, ultimamente, muitas, principalmente na região sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, até em Goiás nós temos tido frustração devido ao problema climático. Esse plano, sabe, Roberto Rodrigues, quando era ministro, foi ele a ideia do seguro rural. Mas, na verdade, o seguro rural ganhou expressão quando era presidente da CNA e o Blário Maggi era ministro da Agricultura. O Blário era reticente, o Blário não queria, ele achava que o seguro rural não era necessário, porque o estado dele nunca tinha problema climático. Mas o Brasil não é só o Mato Grosso. Claro. O Brasil é muito mais amplo do que isso. E aí, nós advogávamos, e meu argumento, quando nós fomos discutir, era de que, olha, agora mesmo teve um problema de seca e o governo teve de jogar quase 3 bilhões de reais para ressarcir o pequeno produtor. É como você disse, o pequeno é quem mais sofre. Sim. Pequeno e médio é quem mais sofre. Se tivesse o seguro rural, com certeza o governo não precisava desse dispêndio, desse recurso. Sim. Não é? O que é que aconteceu no passado e a gente está tentando contornar? No passado, até quando o Blário mesmo era ministro, conseguimos 1 bilhão para o seguro rural. Mas aí, daqui a pouco, mandaram cortar os recursos de todos os ministérios. E eles não cortam assim o que é prioridade, não. Corta, mete a régua, daqui para baixo a gente vai cortar. E aí cortou o seguro rural. Mas quando a Tereza viu, a Tereza conhece isso como ninguém, a Tereza lutou muito pelo seguro rural. E hoje a gente conseguiu um feito que é descolar o seguro rural do orçamento geral do Ministério. Então não está sujeito a cortes como era no passado. A contingenciamentos. Contingenciamento.